Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Que alegria nessa noite podermos estar juntos para louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor Jesus. Que louvor abençoado dos nossos irmãos aí em Teresina. Que alegria poder participar deste culto juntamente com os nossos irmãos. É uma alegria tê-los conosco essa noite. Queridos, nessa noite nós temos algo de Deus para falar ao seu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 21. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu em prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher, que havia 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. E ela tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que de seu interior fluiu poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem o havia tocado. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, declarando-lhe toda a verdade. Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo e o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Não temas, tão somente continue crendo. Queridos irmãos, se nós fôssemos nessa noite dar um título para esta pregação, o título seria Continue crendo. Continue crendo. É um texto bastante conhecido, todos os irmãos já conhecem essa história. Essa narrativa ela está nos 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi ler o texto aqui no evangelho de Marcos, porque o evangelho de Marcos, nessa narrativa, ele se mostra mais completo, com mais detalhes, até porque Marcos, apesar de não ter sido discípulo de Jesus, não ter andado com Jesus, ele andou com Pedro. E Pedro foi discípulo de Jesus e Pedro estava presente neste momento. Pedro participou efetivamente, ativamente desse momento em que Jesus realizou estes 2 milagres. Pedro foi um privilegiado, porque ele participou do colégio apostólico e dentro do colégio apostólico ele ainda teve a oportunidade de participar de um grupo mais seleto, que era o grupo dos 3 mais chegados amigos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Estes sempre estavam próximos de Jesus, sempre estavam em momentos especiais com Jesus. Então Pedro
passou as informações com mais detalhes para Marcos. Marcos viveu com Pedro, caminhou com Pedro, e ele aprendeu de Pedro e ouviu de Pedro todas essas histórias que aqui estão escritas. Daí, Marcos trazer a descrição desse texto com um detalhe maior, com uma qualidade maior de detalhes para a nossa compreensão. O texto é o seguinte, meus irmãos: Jesus, ele estava chegando aqui da região dos Gerazenos. Jesus havia expulsado uma legião de demônios de um homem, e por expulsar essa legião de demônios, Jesus permitiu que ela entrasse em uma manada de porcos, e os porcos se precipitaram no mar. As pessoas daquela cidade sentiram-se prejudicadas e pediram para que Jesus se retirasse dali. Jesus se retira daquele lugar e volta de barco para Cafarnaum. E quando Jesus chega na praia em Cafarnaum, já havia ali uma multidão de pessoas esperando Jesus naquele lugar. Jesus chega e já é recebido por uma grande multidão. É interessante que Lucas, quando descreve esse momento aqui, ele diz que as pessoas estavam esperando Jesus e receberam Jesus com alegria, porque todos já estavam esperando Jesus. Então eles receberam Jesus com alegria, porque já estavam na expectativa de que o mestre iria para aquele lugar, Jesus passaria por ali. É interessante observar que onde Jesus estava, sempre havia uma multidão. As pessoas, elas procuravam saber o lugar, o vilarejo, a cidade onde Jesus iria estar, porque elas iriam para lá e levavam seus doentes. Muitos caminhavam quilômetros, levando macas com enfermos, com doentes, para que Jesus pudesse curar. E quando chegavam naqueles lugares, naquelas cidades onde Jesus estava, naqueles povoados, eles iam para a praça, para o lugar mais central ali, e colocavam seus enfermos, para que ao menos eles pudessem tocar na orla dos vestidos de Jesus, para receberem a cura. E muitos eram curados, muitos eram libertos. E Jesus estava ali, cercado por essa multidão, assentado, ensinando essa multidão. De repente chega ali, desesperado, um homem. Este homem era Jairo. Jairo era o líder da sinagoga em Cafarnaum. Ele era o líder da sinagoga naquele local. Jairo era um homem muito importante. Jairo era um homem de destaque na sua sociedade. O fato de ser líder da sinagoga fazia de Jairo uma pessoa em evidência na sua sociedade. Fazia de Jairo uma pessoa muito importante no seu ciclo social. Era importante politicamente, era importante religiosamente. O cargo que ele ocupava lhe dava essa posição de destaque. Portanto, Jairo era uma pessoa muito conhecida. Jairo era um homem de posses, era um homem que tinha um nível social elevado, era rico, era de uma religião muito importante, era fariseu. E agora ele procura Jesus desesperado. Jairo chega ali na praia onde Jesus está e ele se lança aos pés de Jesus em prantos, chorando, e insiste para que Jesus vá à sua casa. Sabe por quê? Porque o dia mau chegou na casa de Jairo. O dia mau chegou à casa de Jairo. A sua única filha, uma adolescente de 12 anos de idade, estava à beira da morte. Jairo amava muito a sua filha, assim como eu e você amamos os nossos filhos. E Jairo estava desesperado. Ir ao encontro de Jesus talvez rompesse com todas as suas tradições religiosas. Procurar Jesus, ainda mais no meio de toda aquela multidão, talvez não fosse uma situação muito fácil para Jairo. Mas ele estava vivendo um momento difícil na sua vida. O dia mau chegou à casa de Jairo. E o melhor lugar, irmãos, para se estar quando o dia mau chega à nossa casa é aos pés do Senhor Jesus. Não há lugar melhor para se estar quando a tristeza, quando a angústia, quando os problemas nos assolam, quando a tempestade vem sobre nós, do que aos pés de Jesus. Jairo corre aos pés de Jesus por entender que somente Jesus poderia fazer algo pela sua filha. Jairo já conhecia Jesus. Como líder da sinagoga local, ele já tinha visto Jesus realizar milagres. Certamente isso já tinha acontecido com Jairo. Jesus, quando foi pela primeira vez em Cafarnaum, ele entrou na sinagoga, e foi lá na sinagoga que Jesus expulsa o demônio de um homem, e todos ficaram impressionados com o que aconteceu. Jesus sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro,
cura a sogra de Pedro, e de repente toda a cidade de Cafarnaum está à porta da casa de Pedro para receber a cura. Muitos enfermos, muitos doentes, e Jesus curou toda aquela multidão. Jairo sabia quem era Jesus. Jairo conhecia a história de quando Jesus estava na casa de Pedro e trouxeram um paralítico e não podiam entrar na casa porque a casa estava tomada de pessoas. Então os amigos daquele paralítico desceram aquele homem pelo telhado para que Jesus pudesse curar aquele homem. Jairo sabia de tudo isso, certamente ele conhecia todas essas histórias, e ele vai ao encontro de Jesus. E ele procura o mestre para que o mestre pudesse realizar um milagre na vida da sua filha. Ele chega desesperado, ele chega e se lança aos pés de Jesus, e ele pede para que Jesus vá à sua casa. Mais que isso, ele insiste com Jesus. É como se Jairo tivesse chegado perto de Jesus e pegado Jesus pelo braço e puxado Jesus e levantado Jesus dizendo: mestre, vamos à minha casa. Mestre, você precisa ir à minha casa. Toca na minha filha, vai lá, estende a mão, põe a mão sobre ela e cura para que ela viva, porque ela já está à beira da morte. Jesus se levanta e vai com Jairo para sua casa. Mas Jesus não vai sozinho. Toda aquela multidão que estava ali resolveu seguir Jesus. Toda aquela multidão que estava na praia vai juntamente com Jesus à casa de Jairo. E Jesus caminha no meio daquela multidão, sendo apertado, sendo sufocado de todos os lados, de todas as formas. As pessoas estavam ali pressionando, todos queriam estar perto, todos queriam ver, muitos curiosos, querendo saber o que ia acontecer. E Jesus caminhava para a casa de Jairo. Eu imagino Jairo, meu irmão, nesse momento, desesperado, indo à frente da multidão, tentando abrir espaço. Talvez Jairo ia dizendo: olha, dá licença, deixa o mestre passar, chega um pouquinho para lá, deixa Jesus passar, ele precisa chegar à minha casa. Jairo tinha pressa. Jairo achava que o caso dele era muito urgente, de fato era, sua filha estava à beira da morte. E ele estava desesperado, e ele ia abrindo caminho em meio à multidão. E de repente Jesus parou. Jesus para no meio da multidão e fala e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Imagina a cara de Jairo nesse momento, irmão. Jairo deve ter colocado a mão sobre a cabeça e dito: e agora, o que foi? Como assim quem me tocou no meio dessa multidão, no meio desse tanto de gente? Os discípulos também olharam para Jesus naquele momento e disseram: mestre, peraí, como é que é isso? Tem uma multidão aqui, todo mundo te aperta, todo mundo te oprime, e tu perguntas quem te tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. De mim saiu poder. Veja, meus irmãos, não foi simplesmente esbarrar em Jesus. Não foi simplesmente encostar em Jesus por acaso. Não foi um simples esbarrão, não foi um simples encontrão com Jesus no meio daquela multidão. Não foi nada disso. Alguém tocou em Jesus intencionalmente. Alguém com propósito se aproximou de Jesus e tocou nele. Não foi um simples empurrão, não foi um simples esbarrar. Foi intencional. Foi algo feito de modo pensado e intencional. A mulher tocou em Jesus movida pela sua fé. Pela sua fé. O que nós podemos ver hoje em dia, irmãos, é que tem muita gente esbarrando em Jesus. Tem muita gente que está onde Jesus está. Mas está porque todo mundo está. Faz porque todo mundo faz. Está ali porque gosta do aglomerado, gosta da multidão, gosta do momento, gosta do movimento. Mas não tem esse interesse em tocar em Jesus, de estar perto de Jesus. Às vezes até toca em Jesus, porque às vezes o movimento é bom, às vezes tem muita gente, às vezes todos estão emocionados, às vezes todos estão chorando, e por acaso ela encosta em Jesus, por acaso ela se esbarra com Jesus. Mas não é intencional, não havia propósito. Com essa mulher foi diferente. Ela tinha um propósito, ela tinha uma finalidade, ela chega perto de Jesus e intencionalmente toca nas vestes de Jesus, ela vai movida pela sua fé, de forma que ela achava que ela podia tocar na orla de Jesus e sair de fininho no meio da multidão, sem ser percebida. Olha a fé dessa mulher, olha a fé dessa mulher. Ela pensava assim, imagino eu vou tocar nele e vou sair.
ele nem vai perceber que eu toquei nele. Mas eu só preciso disso. Eu só preciso disso. Ele não precisa olhar para mim. Ele não precisa tocar em mim. Ele não precisa falar nada comigo. Eu só preciso tocar ali. Ele é um homem poderoso. Ele tem poder e com certeza este mal vai cessar na minha vida. Ela sabia que se ela fosse ali e tocasse em Jesus, sua vida mudaria. Sua vida mudaria. E com esse propósito ela se aproxima e toca. Só que quando ela toca, sai poder de Jesus. E Jesus percebe isso. Jesus percebe a intenção do meu e do seu coração quando estamos perto dele. Jesus sabe qual a minha e qual a sua intenção quando tocamos nele, quando o provocamos. Jesus sabe se de fato estamos precisando dele ou estamos vendo nele a última e a única esperança para a nossa vida, para a nossa situação, para o nosso problema. E Jesus conhecendo aquela mulher, porque Jesus sabia quem tinha tocado nele. Alguns estudiosos dizem que quando Jesus pergunta quem me tocou, ele usa essa expressão no feminino. Então Jesus já sabia exatamente quem tinha tocado nele, mas ele provoca aquela mulher. Ela não se manifesta, mas aí ele continua, ele insiste. As pessoas querendo que ele continuasse, que ele andasse, ele continua parado e ele continua procurando, esperando ela se manifestar. Jesus queria ouvir o testemunho dela. Jesus sabia quem ela era, Jesus sabia do problema dela, mas ele queria ouvir aquela mulher. Talvez seja a hora de você conversar mais sério com Jesus. Talvez seja a hora de você abrir seu coração para ele. Talvez seja a hora de você expor sua realidade para ele. Mas talvez você me diga, não, pastor, Jesus me conhece. Ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, ele não sabe quem eu sou. Sim, Jesus te conhece, Jesus sabe quem você é, te conhece até melhor do que você mesmo. Mas talvez ele queira te ouvir. E Jesus queria ouvir aquela mulher, tanto é que ele espera que ela se manifeste, e ela se manifesta, ela conta a sua história, ela diz quanto tempo estava doente, quanto tempo passou nas mãos do médico, o quanto a sua vida era penosa, ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia que não cessava, isso deixava aquela mulher longe dos seus parentes, longe da sua família, longe da sua casa, porque quem tinha esse problema era considerada imunda e tinha que viver afastada das pessoas. Ela tinha perdido tudo, ela vivia à margem da sociedade. Ela vivia desprezada, ela vivia ali marginalizada. Talvez se as pessoas soubessem que era aquela mulher que estava ali no meio da multidão, talvez aquela multidão não estava ali, já tinha se dispersado. Por isso que ela vem quietinha, caladinha e toca na orla das vestes de Jesus. Jesus queria ouvir aquela mulher. Jesus precisava ouvir aquela mulher, porque Jesus não queria simplesmente curar aquela mulher. Ele queria dar algo mais para ela. Ele queria dar algo mais precioso do que a sua saúde. E o que seria então, pastor, mais precioso do que a saúde para aquela mulher? A salvação. Jesus olha para aquela mulher e ele diz, filha, vai-te em paz e esteja, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja curada do teu sofrimento. A tua fé te salvou. Jesus salva aquela mulher. Jesus dá a ela algo mais precioso do que a cura da sua enfermidade. Jesus perdoa os seus pecados. Jesus lhe dá a paz com Deus. Jesus a perdoa de seus pecados e lhe dá a salvação, lhe dá a vida eterna. Dá muito mais do que ela fora buscar ali naquele lugar. É assim que Jesus faz, é assim que Jesus realiza na nossa vida. Ele tem muito mais do que nós pedimos ou pensamos para nos oferecer. E se a nossa esperança em Cristo se resume somente às coisas desta vida, diz o apóstolo Paulo que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos em Cristo, de Cristo somente um carro novo, uma casa nova, um emprego melhor, uma cura de uma doença incurável, de um mal incurável, se nós esperamos somente isso de Cristo, perdoe-me pelo somente, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque Ele tem muito mais que isso. Ele quer nos dar isso, mas Ele também quer nos dar a vida eterna. Ele quer nos dar a salvação. Ele tem vida eterna para nós. E foi isso que Ele ofereceu para aquela mulher. Se ela talvez não se manifestasse, fosse para sua casa, talvez não tivesse recebido isso, somente tivesse sido curada. Mas Jesus queria salvá-la. E quando ela se manifesta, ela recebe a cura. Jairo agora, talvez, que estava muito preocupado de Jesus não conseguir chegar à sua casa,
Ele talvez agora tenha se enchido de esperança. O mestre vai curar a minha filha. Ele é poderoso, veja o que ele acabou de fazer. Ele vai curar a minha filha, ele vai dar saúde para ela. Ele estava cheio de expectativa, mas enquanto Jesus conversava com a mulher, chegaram as pessoas da casa de Jairo. Chegaram algumas pessoas lá da casa de Jairo. E essas pessoas olharam para Jairo e disseram: olha, não precisa mais incomodar o mestre. Não tem mais jeito. Sua filha morreu. Trouxeram notícias ruins para Jairo. Jairo recebeu notícias ruins, notícias péssimas. Foi como jogar um balde de água fria na fé de Jairo. Foi como jogar um balde de água fria em toda a empolgação de Jairo. Jairo, que estava na expectativa de receber um milagre, que olhou para a situação e disse: agora vai mudar. De repente chega uma notícia ruim. De repente chega uma notícia triste. De repente chega uma notícia que abala a sua fé completamente. Não precisa mais incomodar. Não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Quantas notícias ruins você ouviu por esses dias, meu irmão? Quantas notícias desesperadoras você ouviu por esses dias? Quantas pessoas vieram até você trazer notícias ruins por esses dias? O país está ruim, não está? A economia está ruim, não há emprego, não há salário, não há renda. Muitos estão desempregados, muitos perderam seus negócios, muitos estão doentes, estão no leito de um hospital, estão numa UTI. Muitos estão preocupados com seus parentes, com os seus que estão doentes. Quantas notícias ruins vieram a nós nestes dias? Quantas notícias ruins nós ouvimos por esses dias? Mas eu tenho hoje de Jesus um recado para você. Jesus olha para aquelas pessoas e ele nem considera a notícia daquelas pessoas. Jesus desconsidera aquilo que eles falaram. Jesus agora olha para Jairo. Jesus olha para Jairo. É como se Jesus tocasse em Jairo agora. Agora é Jesus quem pega Jairo. Agora é Jesus quem põe a mão no braço de Jairo. E olha para ele e diz: olha, não temas. Continue crendo. Glória a Deus. Não temas, continue crendo. Continue com sua fé. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Continue crendo. As notícias são ruins, as notícias são desesperadoras. A última palavra é a de Cristo. A última palavra quem dá é o Senhor. Ele é o dono da vida, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é quem tem o controle de toda e qualquer situação. Nada fugiu ao seu controle, nada acontece fora do seu controle. Ele é quem controla todas as coisas. E Ele olha para Jairo e Ele diz: não tenha medo, continue crendo. Continue crendo, mantenha a sua fé, mantenha a sua fé. Jairo foi procurar Jesus porque ele acreditava que Jesus podia mudar a sua situação. Ele acreditava, ele tinha fé que Jesus poderia mudar aquela situação. Por isso ele foi procurar Jesus e agora sua fé parecia desvanecer. Mas Jesus olha para Jairo e diz: continue crendo, continue crendo. Está difícil aí, meu irmão? Está difícil? Às vezes parece que não vai dar certo, né? Parece que as notícias ruins vão prevalecer, né? Mas não temas, não temas. Continue crendo, continue com sua fé em Jesus, continue acreditando no Senhor. Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está conosco em toda e qualquer situação. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é Deus sobre todas as coisas, a vontade dEle é soberana. Ele sabe o que está fazendo, nossa vida pertence a Ele. Jó, um dia, em seu desespero, no seu momento difícil ali, todos nós sabemos a história de Jó, ele olha e diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Minha esperança está nele. E é assim que tem que ser a esperança minha e sua, sempre nele. Para quem nós iremos, irmãos? Para quem nós iremos? Só nele estão as palavras de vida eterna. Só nele está a vida eterna.
Só nele está a nossa salvação. Portanto, não desanime diante das notícias ruins. Não desanime diante dos boatos de que não vai dar certo, de que as coisas pioraram, de que agora não tem mais jeito. Deixa na mão dele. Ele é que é Senhor, ele é que é o dono da vida, ele é quem decide na minha e na sua vida. Ele decide, ele tem a palavra final, porque ele é Senhor, porque ele é Deus, porque ele é Deus. Aleluia. E nesta noite ele diz: não tenha medo, continue crendo, continue crendo. Glórias ao nome do Senhor. E nesse momento, o que Jesus faz? Dispensa a multidão. Jesus olha para aquele monte de gente e diz: olha, fica todo mundo aí. Só vai comigo, Pedro, Tiago e João. Pedro estava lá, né? Vai comigo esses três à casa de Jairo. Esses três vão comigo. Os demais podem ficar por aí. E Jesus acompanha Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, irmãos, o povo está em polvorosa. Uma multidão chorando. A descrição aqui do versículo de número 38 é assim. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Pense, a mãe da menina chorava, as pessoas choravam, os parentes choravam, tinha acabado de falecer, havia um desespero, havia uma consternação muito grande. As pessoas choravam. Mateus, quando ele descreve esse momento, ele diz que ali já estavam as pessoas tocando flautas, as pessoas chorando, que eles tinham a mania de contratar pessoas para chorar nos velórios, né? As carpideiras, talvez já estivessem ali as carpideiras chorando no velório, já estavam preparando o sepultamento da menina. Aí chega Jesus, juntamente com Jairo e juntamente com os 3 discípulos. E olha o que Jesus diz, meus irmãos. Versículo 39. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. Jesus, às vezes, tem umas tiradas assim que a gente não entende, né? Primeiro, ele está no meio de uma multidão, tem um monte de gente tocando nele, tem um monte de gente apertando, e ele para e diz: quem me tocou? Alguém tocou em mim. Agora ele chega numa casa onde uma criança acabara de morrer e todos estão chorando. Não sei se havia algum médico ali que tenha declarado a morte daquela criança, mas as pessoas que estavam ali, ao ouvirem de Jesus essa declaração, o pranto tornou-se em riso. O pranto tornou-se em riso. Elas olharam para essa situação e elas começaram a rir. Como assim? A menina morreu. A gente está aqui, a gente sabe que ela morreu. Ela está morta. Agora você vem aqui dizer que ela está dormindo? E que é para a gente ficar tranquilo, não é para chorar, porque a menina está dormindo? Irmãos, aquelas pessoas não entendiam que na perspectiva de Deus, a morte não passa de um sono. Na perspectiva de Deus, a morte não passa de um simples sono. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da vida, é o Deus Todo-Poderoso. Ele venceu a morte não resiste à presença da vida. Quando João descreve, quando ele chega e declara lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é a vida, Ele é a vida. Lembra de Lázaro? Lázaro morreu. Mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava doente. Antes de Lázaro morrer, as suas irmãs mandaram chamar Jesus. E o recado que chegou para Jesus é: Lázaro, o teu amigo, aquele a quem você ama, está muito doente. Vem e cura Lázaro. Jesus estava longe, ele ainda demorou um pouco para voltar. Jesus demorou propositalmente, porque ele não se atrasa. Deus não se atrasa. Essa história de que tarda, mas não falha, não é com Deus, não. Ele não tarda, ele não falha. Ele chega na hora certa, no momento certo. E ele age do jeito dele, da maneira dele, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E Jesus demorou. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz: vamos voltar para Betânia, porque Lázaro está dormindo e eu preciso despertá-lo.
Os discípulos olharam para Jesus e não entenderam. E disseram, como assim? Se Lázaro está dormindo, então está tudo bem. Lázaro está bem. Por que a gente tem que voltar para Betânia? Aí Jesus explica para eles, olha, Lázaro morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. Eu vou ressuscitá-lo. Veja, meus irmãos, a morte na perspectiva de Deus não passa de um sono, não passa de um sono. Ele é o Senhor da vida. O que é a morte para Deus? O que é o meu e o seu problema diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus que pode todas as coisas? Aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível aos homens, é possível para Ele, é possível para Deus. Creia nisso, creia nisso. Não há nada impossível para o teu Deus, não há nada impossível para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a morte. Ele é Senhor sobre a morte. E quando aquelas pessoas riram ali, porque elas não entendiam que ali estava quem era maior que a morte. E se ele é maior que a morte, o meu e o seu problema perto dele não é nada. Não é nada. Uma palavra dele muda tudo. Um movimento dele muda tudo. Um olhar dele muda toda e qualquer situação. Simples assim. Simples assim. Um dia ele chegou no tanque de Betesda, tinha um paralítico ali. E aquele homem contou sua história para Jesus. Jesus, como sempre, faz uma pergunta meio que aos nossos olhos sem sentido, né? Aquele homem diz, olha, eu estou aqui há muitos anos e sou doente, esperando alguém que me lance no tanque, porque um anjo vem e agita as águas, e quem entrar primeiro recebe a cura. E eu espero que alguém me lance lá, mas quando eu vou para entrar, alguém entra primeiro do que eu. Jesus olha para ele e fala, você quer ser curado? Claro que ele queria ser curado. Então Jesus, simples assim, olha para ele e diz, levanta, pega o teu leito e vai para casa. Só isso. Levanta, pega o teu leito, vai para casa, porque Ele é todo-poderoso, Ele é Senhor sobre todas as coisas, tudo está no seu controle, tudo está sob o seu domínio, Ele é Deus sobre todas as coisas, e o meu e o seu problema, diante do poder e da autoridade de Cristo, é algo muito pequeno, é algo muito pequeno. Entregue sua vida a Ele, entregue seu caminho ao Senhor. Entregue-se a Ele, confie no Senhor, continue crendo nele, continue crendo que Ele está no controle de todas as coisas, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus é soberano, Deus é eterno, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele tem o domínio, Ele tem o controle, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da nossa existência, Ele é Deus Todo-Poderoso, aleluia, as coisas vão acontecer se Ele permitir, se Ele quiser, as coisas vão dar errado, pode até dar errado, mas se der errado, com certeza Ele vai estar lá conosco para nos auxiliar, para nos sustentar, para nos fazer passar pelo momento difícil e conseguir alcançar a vitória. Creia nisso. Jairo foi buscar Jesus. Jairo era um homem de uma posição social muito elevada. Jairo era um homem de uma posição de destaque na sociedade. Mas ele confiou em Jesus e ele foi até Jesus. Aquela mulher também era uma mulher... Também foi buscar Jesus. Ela estava à margem da sociedade. Ela era o oposto do que Jairo era. Mas Jesus, ele veio para todos. Eu quero terminar nessa noite. Eu quero terminar nessa noite dizendo para você, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se lance aos pés do Senhor. Se prostre aos pés dele. Se derrame aos pés dele. Ele é poderoso para mudar a minha e a sua história. Chega de ficar esbarrando em Jesus. Chega de ficar simplesmente encostando nele. É hora de tocar nele com propósito, com fé. A palavra de Deus diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Deve se aproximar dele com fé, crendo. Foi assim que Jairo chegou perto de Jesus, crendo, acreditando. Foi assim que aquela mulher chegou perto de Jesus, crendo no milagre, na mudança. E Cristo realizou o milagre na vida dessas duas pessoas. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei de um Deus que é maior que tudo isso que você está passando. E é poderoso para te conceder vitória nesta noite. Você crê nisso? Feche os seus olhos aí onde você está. Pai querido e santo, Deus de toda graça, Deus de misericórdia,
Muito obrigado pela tua palavra que veio a nós nesta noite. Eu nesta noite oro, Jesus querido, por cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Tu sabes a necessidade de cada uma. Deus, estas que estão no leito de um hospital, estas que estão, ó Deus amado, em suas casas acamadas, doentes, enfermas, estas que estão passando por problemas, por dificuldades financeiras, ó Deus, problemas emocionais, ó Deus, age na vida de cada uma destas pessoas. Nada é impossível para ti, tu és Deus sobre todas as coisas, e nós nos aproximamos de ti, ó Cristo. Nós nos lançamos aos teus pés nesta noite, crendo no milagre, no agir do Senhor. Toca agora com tua mão de poder e muda a história, e muda as circunstâncias, muda a situação, Pai. Se alguma notícia ruim chegou, se as pessoas disseram não tem jeito, se os médicos disseram não tem jeito, se as pessoas ao redor disseram não há como resolver, Senhor, tu és Deus, tu és Senhor sobre todas as coisas, tu estás acima de todo e qualquer problema, tu tens o domínio e o poder. Portanto te pedimos, Jesus, age com tua graça, age com tua mão poderosa e concede a bênção, a vitória, a cura, a libertação a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.